Ego, personalidade e essência. O objetivo desta conferência é conhecer e começar a diferenciar, a ver quando se manifesta o ego, quando se manifesta a personalidade. E são raras as vezes, mas quando se manifesta a nossa essência, a nossa consciência, que isso daí é ato raro, mas existe. Existem 3 tipos de atos. Atos recorrentes, atos onde se manifesta a nossa mecanicidade, o nosso ego, por estar com a consciência completamente adormecida, identificados, atua o ego. O outro ato são os atos conscientes, são os atos da consciência, por estar em vigília, por estar com a consciência desperta, é onde eles atuam. Também isso daí é raro se ver. E os acidentes, que nós acreditamos que são acidentes, mas são os atos provocados pela personalidade, que a nossa personalidade toma função na nossa vida, acreditamos que ela é importante e ela começa a provocar acidentes que mais tarde se torna recorrência, se tornaria mecanicidade. O primeiro estudo que vamos analisar hoje é do nosso ego. O nosso ego, ele tem várias características que vamos analisar agora. Primeiro são os sinônimos, os distintos nomes que tem. Ego também é conhecido como defeitos, como erros, eus, agregados psicológicos, demônios vermelhos de Set, pecados, instintos, memórias, hábitos, vícios, mecanicidades, desejos, conceitos, preconceitos, lembranças, projeções, volições. Um monte de nomes tem isso que nós chamamos de ego. Isso que são os 7 pecados capitais e seus detalhes. O nosso ego é de natureza molecular. Mesmo que nós não possamos ver fisicamente, nós podemos sentir e até ver, mas em outras dimensões. Por ser molecular, ele tem a tendência e a natureza de ser robustecido e também de diminuir o seu tamanho. Como também, por ser molecular, ele está mais além do tempo. Existem defeitos dentro de nós que são novos, que são recentes, que criamos recentemente, como também defeitos muito antigos. Por exemplo, um defeito antigo mesmo é o ego da preguiça. É o ego da preguiça, da má vontade, da ira, da violência, do ladrão, o eu fornicário. Isso são defeitos que fomos criando ao longo do tempo e dos reinos anteriores da natureza. Não começou agora. E existem defeitos novos que criamos recentemente, como os defeitos das redes sociais, os defeitos do celular, do leitor, do condutor, do cineasta e da novela, o eu da moda, das marcas, das tendências. Então existe uma quantidade absurda de defeitos psicológicos que fomos criando atualmente, nestes últimos anos, e eles são novos. O que daria a entender que, por ser novos, eles têm menos força e é mais fácil de eliminar. Outra coisa é que o nosso ego, ele, por ser molecular, ele se associa uns com outros e formam famílias. Por exemplo, o exemplo da luxúria. Esse é um pecado capital. O eu da luxúria tem vários familiares, pais, mães, primos, tios, que formam isso que é a molécula da luxúria. Por exemplo, o eu fornicário, o eu do orgasmo, o eu da masturbação, do amante, do eu infiel, do conquistador, do eu da reprodução, o eu família, o eu mãe, pai, filhos, o eu divorciado, o eu solteiro, o eu mãe solteira, o eu homossexual, lésbica, pedofilia, necrofilia, o eu sexo anal, sexo oral. E, nossa, a gente pode aumentar isso até nos ciúmes, na violência dentro do sexo, em matar o eu assassino dentro do sexo, porque
mesmo que a gente não acredite, existe o crime passional, que vem daí. A origem é a luxúria. Ou seja, isso que montamos agora há pouco foi uma família e o ego forma famílias. Do outro lado vai ter outra família, como eu, da ira e seus detalhes de impaciência, raiva, intolerância, violência, antipatia e outros que vão fazer da família da ira. Da preguiça a mesma coisa, da cobiça, da gula e outros. Outro ponto que é importante é que cada eu tem a sua própria dívida, tem sua própria mochila e tem seus próprios compromissos egóicos. Por exemplo, se nós temos uma recorrência amorosa, nós temos esses agregados psicológicos, como foi dito na conferência Retorno e Recorrência. Quando nós eliminamos esses defeitos, nós precisamos pagar, mesmo assim, a dívida que tínhamos. Não é simplesmente acabar um defeito, nós precisamos pagar pelo que ele já fez anteriormente. Então, os eus têm as suas respectivas dívidas. E ele se manifesta, a base dele, que é muito importante saber, ele se manifesta através do desejo. Desejo assistir TV, desejo conversar, desejo caluniar, fofocar, falar mal, desejo sentir raiva, desejo insultar, desejo brigar, desejo fornicar, desejo comer, desejo outros. O que mais temos desejo, todos os nossos egos se manifestam como desejo. Dormir, assistir filme, perder tempo conversando, fazendo coisas ociosas. Então, precisamos observar a manifestação egóica se inicia no desejo, passa pelas emoções, depois pelos pensamentos e vamos ver na hora de atuar que o desejo faz. Eu fiquei com vontade de comer um bolo, eu vou lá e me vejo abrindo a geladeira para pegar o bolo. Ou conversando, sinto ódio pela outra pessoa, automaticamente já me vejo falando mal, né, por trás, mas eu consegui falar mal da outra pessoa. É nos fatos que vemos. Isso daí são alguns detalhes, algumas características do ego que, sabendo isso, já vamos poder vê-lo melhor e poder, o principal, eliminar esses eus, esse ego. O nosso ego tem uma característica que, por que ele existe? Isso é muito importante saber. Ele existe porque dentro, bem no interior dele, existe uma porcentagem de consciência presa. Existe uma parte espiritual, uma energia vital que está presa nas distintas formas egóicas. O meu objetivo, por que eu deveria eliminar isso, acabar com isso? Primeiro, como vemos nesta lâmina que é da alma, que está escura, isso daí é a nossa alma, nosso envoltório seminal. Isso é a nossa contaminação atual. Para deixar limpo a nossa alma, para deixar ela iluminada, nós precisamos acabar esses pequenos detalhes, esses vícios, defeitos. Na verdade, não são pequenos detalhes. Na verdade, vamos extirpar grande parte do nosso ego, com o objetivo principal de que a consciência se libere e possamos fazer uma luz interior. Cada vez que eu elimino algum agregado psicológico, eu estaria liberando essa minha chispa de consciência, uma porcentagem diminuta, mas que ao longo do trabalho se aumentará e se fará cada vez maior. Cada agregado psicológico, cada eu que eu conseguir eliminar, eu vou liberar uma porcentagem de consciência. Essa consciência é a minha verdadeira essência, que está presa nisso que é o ego. Então é muito importante valorizar a nossa própria consciência e ver que dentro do desejo existe um fogo que eu posso triunfar, é um fogo que eu posso despertar a minha própria consciência. Mas é necessário um trabalho prévio, que é feito com a autoobservação, o descobrimento, reflexões de que por que eu tenho vontade de comer um bolo se eu já comi? Por que eu estaria brigando com outra pessoa? Para que caluniar? E pequenas compreensões para que eu possa entender a causa do erro. E aí eu
simplesmente suplico a minha mãe divina, a minha mãe interior, que elimine esse defeito, esse eu, esse desejo, esse pensamento, essa emoção. Isso dará que eu possa liberar essas pequenas consciências, mas se eu fizer durante todo o dia, de instante em instante, de momento em momento, eu vou poder liberar isso que agora o ego está contaminando, que é 97% de consciência presa. O 3%, ele sai livre e desperto. Às vezes está desperto, mas na maioria das pessoas está adormecido. Esse 3% é livre, é autêntico, é o real, é o verdadeiro. Isso que deixamos de escutar, nós já não prestamos mais atenção, não temos inquietudes, muito menos inquietudes espirituais, muito menos vontade de mudar. Ou seja, uma pessoa que quer ativar esse 3% é porque tem inquietudes, quer ver algo mais, quer saber o propósito da existência, quer começar a fazer algo diferente, deixando a mecanicidade que nossa raça humana se encontra. Então, esse 3% é o verdadeiro, ele é eterno e é a única realidade que temos. O nosso ego não é real, o nosso ego é multiplicidade egóica, realmente nos leva a caminhos muito subjetivos e o pior de tudo, que nos pode levar à involução. Vamos nos acabar a nós mesmos. A personalidade está no meio desses duas forças, desses dois pontos. A personalidade é um veículo energético. A personalidade é simplesmente a ponte para que a alma se transmita, se consiga se expressar no mundo físico, através do corpo físico. A personalidade é um veículo energético criado no tempo e ele morre no tempo. A personalidade, ela é criada de coisas superficiais. Ela é superficial. Ela é criada através da imitação. As crianças imitam para formar a sua própria personalidade. A duração de criação da personalidade são 7 anos. Os primeiros 7 anos de vida vai ter a criação da personalidade. Depois vai se robustecer, o que nos levaria aqui os adultos, os mais com um corpo físico um pouquinho mais maduro e até chegando nas idades mais avançadas, está robustecendo isso que é a personalidade. Existem alguns elementos que formam a personalidade. Primeiro, o elemento distrator, ou seja, a fascinação, o hipnotismo coletivo cria vários tipos de personalidades. Nós somos todos iguais, no fundo, porque somos educados no mesmo planeta Terra. Isso nos deixa mais ou menos das mesmas formas. Normas sociais, condutas, etiqueta de conduta, né, manual prático. O nome da pessoa vai influenciar muito na personalidade. O sobrenome vai influenciar bastante. O sexo, se é homem ou mulher, isso daí faz toda a diferença. E disso vai se formando a personalidade. A classe social vai vai ser um elemento que forme a personalidade. Não vai ser a mesma coisa um João pobre que um João rico. São dois João diferentes. A classe social, a cultura, os princípios religiosos, se teve ou não teve, a educação, a moda, não é a mesma coisa um João que nasceu no 2016 que um João que nasceu no 1900 e pouco. A personalidade já é completamente diferente porque o tempo deixa diferente. Existem costumes, nascer em outro país, em outros países já vai mudar, a latitude já muda, o idioma já vai mudando a personalidade. Então, o trabalho, os seus estudos, normalmente a gente, lamentavelmente, fica falando essas frases de que você sabe com quem você está conversando, você sabe com quem você está falando. Perdemos que nós estamos falando com um corpo que tem uma alma por trás e a coisa menos relevante é se é doutor ou não. Eu estou falando com fulano,
estou falando com você, não estou falando com alguém, doutor, advogado, juiz, professor. Esses títulos fazem parte da personalidade. Nós não podemos cair no erro de ficar acreditando que nós somos esse título, porque é muito básico e é realmente muito subjetivo e superficial. Lembre-se que a manifestação da personalidade só está deixando que a consciência durma mais. A manifestação do ego só estamos deixando que a consciência fique mais e mais adormecida. O despertar da consciência se torna urgente para começar a fazer um trabalho interno realmente. Para concluir, vou dar um exemplo bem básico que para entender quando se manifesta o ego, quando a personalidade e quando a essência. Existiu uma menina que estava namorando e o namorado a convidou para ir para o cinema. Nesses instantes, a mãe da menina falou: cuidado, tenha cuidado, e foi mencionando, e a menina já tinha entendido tudo que ela se estava referindo. Eles voltaram do cinema, né? A menina voltou do cinema e conversou com a mãe, falou: mãe, você tinha razão, o meu namorado me propôs sexo, mas eu atuei conscientemente. O que aconteceu é que ela tinha dito que não. Vamos ver aí o que aconteceu. Quem se manifestou e quem respondeu e falou que não foi a personalidade, porque a personalidade não praticou relação sexual por medo, por o que dirão, o que acontece se eu ficar grávida, vai estragar meus estudos, a minha vida, eu não vou fazer, por várias barreiras da própria personalidade. O ego diria o quê? O ego diria: sim, vamos fazer, bora lá. Porque o eu da luxúria faria. E a consciência, primeiro, não estaria nesses lugares, muito menos com uma pessoa que a consciência sabe que não é o cônjuge, que não é a pessoa que vai ficar para sempre. Então, a consciência, ela é verdadeira, ela atua quando tem que atuar. A personalidade é uma barreira, faz parte disso que a gente vê que é a educação, mas também não tem realidade nela. E o ego só nos degenera e nos deixa cada vez mais perversos. Então, a análise dessa conferência, destes 3 aspectos, destes 3 atos, nos fará que possamos despertar a consciência e eliminar o ego.